Saudações, igreja. É ótimo estar de volta com vocês de novo. E assim como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, eu admiro você, sua firmeza e ordem no Espírito. Então posso ver todos vocês em Espírito e muitas vezes estou em casa adorando aos domingos e aí me vejo com todos vocês adorando a Deus juntos. E esta é a visão que Deus quer que você tenha, que toda vez que nos reunirmos, mesmo aos domingos, nos vejamos como parte das multidões, adorando a Deus, porque ainda assim somos um no Espírito. Amém? Estão preparados para a palavra de Deus e para aquilo que Deus tem para nós neste ano? Sente-se e aproveite. O ano da visão Razon. Razon é uma palavra hebraica para visões proféticas de Deus. Quando Deus fala com você através de imagens, isso é a visão Razon. E a diferença das visões do mundo ou do demônio é que os resultados são todos divinos. Quando Deus fala e quando Deus mostra, vai acontecer. Amém. E geralmente, quando o diabo dá uma visão, quero dizer, ele também pode dar uma visão, mas provavelmente será algo catastrófico, algo mau. E então você fica devastado, você se sente abatido, te deixará sozinho só de pensar nisso. Ou você terá um pesadelo nesse sentido. Quando você acordar, repreenda em nome de Jesus. Amém? Se algo te causa medo, ou se você tem um pesadelo sobre si, sobre a sua família, em que há perigo, ou algo negativo, repreenda em nome de Jesus quando você acordar. Amém. O diabo pode profetizar seus próprios planos, mas o diabo não é onisciente. Apenas Deus é onisciente. Amém? Jesus, no cenáculo, ele disse, quando o Espírito vier, ele não só vos ensinará todas as coisas, não só os guiará a toda a verdade, mas também vos mostrará coisas que estão por vir. Este é o futuro. Amém? Não podemos rejeitar essa herança. Não vamos rejeitar a nossa herança legítima. Amém. Por isso te encorajo a continuar fazendo aquela oração, orando sobre si todos os dias. Amém. A oração de Efésios 1:17. Deus vos dará o espírito de sabedoria e revelação. Amém. No conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual a glória da sua herança nos santos. Essa é a sua herança. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. O poder da ressurreição, que estava sobre Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Deus quer que reconheçamos, que estejamos conscientes e que tenhamos domínio total desse poder. Amém? Que ressuscitou a Jesus dos mortos. É por isso que Ele quer que o conheçamos e caminhemos nele. Amém? Glória a Deus. Tudo vem por revelação. Se pudermos estudar para conhecer a verdade dele, amém? Não precisaríamos fazer essa oração. Mas o entendimento só vem pelo Espírito de sabedoria e de revelação sendo liberado sobre nós, sobre os olhos do nosso coração, para conhecer a esperança do nosso chamado. E a esperança do chamado te dará esse senso de propósito na vida, de saber que você não é um barco à deriva no rio da vida. Você sabe que tem um chamado divino. Amém? E com este chamado, com esta visão, vem a provisão, vem todo o suprimento, vem todos os recursos para te dar suporte em seu chamado. Amém? Hoje quero compartilhar com vocês como Deus fala. Amém? A metodologia de Deus. Agora que sabemos que Deus quer nos dar essa visão Razon para as nossas vidas, essa visão Razon pode envolver diferentes níveis de visões Razon, estruturas e facetas distintas da nossa vida. Amém? Mesmo para um governador, amém? Ou um rei como Nabucodonosor, ele teve um sonho de Deus, ele teve uma visão durante a noite daquilo que estava por vir, do que iria acontecer. Então Deus revelou, mesmo para um descrente, amém? Um rei ímpio. Amém? Ele vê, mas ele escolhe um fiel para interpretá-la. Amém. Um descrente não seria capaz de entender, de decifrar os símbolos e o que eles significam.
mas alguém cheio do Espírito Santo poderia dizer. Amém? Lembram-se de Faraó no Egito? Faraó teve o mesmo desafio, ele também tinha um sonho recorrente. Amém? E ninguém foi capaz de interpretá-lo a não ser José. E ele disse assim: acharíamos um homem em quem age o Espírito de Deus? Ele consegue enxergar Deus em José. Eles podem ter sonhos, eles podem ter visões, mas não conseguem interpretá-los. Isso está na esfera da sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Agora, lembre-se disso. O apóstolo Pedro se levantou no dia de Pentecostes. E lembre-se também que isso aconteceu após Jesus ter morrido e após a sua ressurreição. Ele morreu por nossos pecados, ele foi crucificado e todos nós fomos crucificados juntamente com ele. Quando foi enterrado, fomos enterrados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos junto com ele, para que possamos em Cristo sentar nas regiões celestiais. Então agora estamos na nova aliança. A nova aliança foi inaugurada. Amém. Então o que eu vou compartilhar agora é a nova aliança. Não é mais a velha aliança. Alguns dizem que na nova aliança Deus não fala mais através de visões e sonhos. Outros dizem que Deus pode até fazer, mas não é como ele costuma agir. Assim eles colocam em dúvida os sonhos e as visões. E aí as pessoas têm dificuldade de acreditar. Na verdade, eles acabam anulando as visões e os sonhos na vida dos que creem. Assim, os crentes não anseiam mais, não têm mais expectativa, ou ainda manifestam um medo de receber uma visão do diabo. Então, meu amigo, temos que tomar muito cuidado para não cairmos nessa. Amém? Essa é a nossa herança legítima. Então o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que acontece na Nova Aliança, Jesus já havia sido glorificado à destra de Deus, e ele diz isso, a razão pela qual o Espírito Santo foi derramado é porque Jesus foi glorificado. Lembram-se que em João 7, Jesus disse que se alguém tem sede, venha até a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. Então o Espírito Santo foi dado porque Jesus foi glorificado pela destra de Deus. Então aqui Pedro se levanta e diz: o Pai derramou o Espírito Santo porque Jesus foi glorificado. Está escrito que ele fez Jesus Senhor e Cristo. E ele diz isso para lembrá-los do profeta Joel, da profecia que está no livro de Joel. Aqui diz que nos últimos dias, então nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Agora, sabemos que a maneira que Deus nos conduz, na maioria das vezes, é através da palavra de Deus. Esse é o jeito número 1. Amém? Na verdade, na maioria das vezes, Deus fala comigo a partir da palavra. Mas a palavra vem numa forma visual. Amém? Então, tenha anseio de ter visões, até mesmo sonhos durante a noite, mas alinhados com a palavra de Deus. E é claro que todos sabemos que se o diabo der uma visão ou um sonho, nunca estará em sintonia com a palavra de Deus. Mas tem alguns sonhos que Deus pode dar, que tem alguns elementos de catástrofes, especialmente aqueles sonhos que são entregues aos profetas, aqueles que têm o chamado de profetas, e ainda existem profetas no Novo Testamento, mas geralmente eles vêm com uma resposta. Por exemplo, quando o profeta Ágabo se levantou e profetizou que haveria uma grande fome, que haveria muita fome ao redor do mundo. E a solução era que eles se reunissem e providenciassem recursos para os irmãos mais pobres, especialmente os santos em Jerusalém. Então, mesmo que a visão venha com algo negativo, Deus sempre nos dá algo positivo para nós seguirmos, mas o diabo só traz negatividade, somente visões e imagens que nos dão medo. E ele quer que você se amedronte, porque como Jó falou, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Deus quer te dar uma visão de fé, para que tudo que você acredita, segundo a tua fé, seja dado a você, amém? Então sim, visões de Deus podem vir sim, através das Escrituras. Então, quando o apóstolo Pedro se levanta e começa a dizer aquilo que vai acontecer, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão, ele está nos mostrando o jeito que Deus fala conosco, através de visões e sonhos. Ou seja, algo que Pedro desacreditava. Ele não falava assim, gente, este é o cumprimento. É algo empolgante. Lembram-se dos dias de Samuel, quando ele era jovem?
dos dias que Eli era o sacerdote e Samuel era um pequeno garoto, a Bíblia diz que não havia visão manifesta e que a palavra de Deus era muito rara naqueles dias e não havia visões manifestas. Isso significa que não ter a palavra de Deus, ela ser rara e nenhuma manifestação de visões, algo nada frequente, é algo muito ruim. É algo que denota desaprovação de Deus sobre Israel naquele tempo. Mas Deus sempre arruma uma solução, amém? Deus sempre traz uma solução. E a solução neste caso foi Samuel, com quem Deus começou a falar através de sonhos e visões. Na verdade, ele foi o primeiro, que a Bíblia chamou de vidente. Ele é conhecido como vidente. Como quando Saul estava procurando os burrinhos perdidos do seu pai, e aí ele fala para o seu parceiro: vinde e vamos ao vidente. Por que o vidente? Porque ele tinha visões de Deus. Porque ele tem o razão de Deus. Agora, o que era particular, específico e individual em relação ao Velho Testamento é que nem todos profetizavam no Velho Testamento. Amém. Somente profetas eram aqueles que tinham visões e que tinham sonhos. E é claro que profeta, sacerdote ou rei estariam qualificados. Mas era mais comum no ministério do profeta no Velho Testamento. O que era isolado para aquele ministério, agora é a propriedade dada por Deus como herança para todos os filhos de Deus. Amém? Se você é alguém que crê, amém? Se você é um cristão, essa é a sua herança. Eu não estou dizendo que todos são profetas. Ainda há profetas do Novo Testamento, amém? Um dos cinco dons espirituais que Jesus nos fala no livro de Efésios. Vejamos agora o que mais Deus quer falar conosco. Na semana passada nós também compartilhamos sobre Abacuque. Abacuque viu todos aqueles problemas no mundo e ele questiona a Deus, ele diz: por que me mostras problemas? Qual seria a solução? E Deus deu para ele a solução em uma visão. E a palavra ali é razão. Deus diz: escreva a visão, torna-a legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Perceba que a visão não significa que vai acontecer no dia seguinte. O versículo seguinte diz: a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará. Mesmo que demore, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Amém? Ou seja, Deus diz: quando eu te dou uma visão, às vezes pode parecer que está demorando, mas aguarde, porque certamente virá e não tardará. Amém. Glória a Deus. Então temos que escrever. Então um bom hábito é você ter com você um caderno ou um bloco de notas. Pode ser até o seu smartphone ou um bloco de notas que você queira usar. Mas é uma atitude de fé quando você vai diante de Deus e você pergunta para Deus. E eu espero que você já tenha feito isso. E você pergunta para Deus: como o Senhor vê o meu casamento? Como o Senhor vê o meu ministério, a minha carreira? Senhor, como o Senhor me vê? Amém. E aí você escreve. Porque as visões vão começar a vir no seu espírito. Podem ser apenas pequenas visões, pequenos insights vindo no seu espírito. Eu quero te ensinar como ver essa visão razão de Deus. Quando perguntar a Deus, fique preparado. Amém? Se você pedir algo a Deus, lembre-se de Tiago 1 que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria ou de direção, ou ainda visão, amém? Tudo está implícito nessa palavra, sabedoria. Se você está sem direção e você precisa da sabedoria de Deus, o que você faz? Peça a Deus, que a todos a dá deliberadamente. Dá de boa vontade, Ele não vai te cobrar por isso. Ele dá deliberadamente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de lá para cá pelo vento. A Bíblia é cheia de imagens, ou seja, eles assemelham a uma onda no mar, que é levada de lá para cá pelo vento. Não seja essa pessoa. Um homem com a mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Você deve pedir em fé. Amém? Pegue o seu caderno e pergunte ao Senhor: como você vê essa situação? Se você tem uma situação problemática, que você quer uma resposta de Deus, peça a Deus para falar com você. Agora, se a visão não vier naquele momento, muitas vezes eu percebo que quando temos uma caneta na mão e um caderno na frente, você começa a escrever e Deus começa a falar com você, mas preste atenção. No mundo do ocultismo, lá na Nova Era, eles também têm isso, que costumam chamar de psicografia. Não façam isso. O que eles fazem é deixar a mente passiva, sua própria vontade passiva, e aí eles abrem o caderno, percebem? O diabo copia os métodos de Deus, com exceção de uma coisa: Deus nunca sobrepõe a sua vontade. Deus quer cooperar com você. Amém? Ele não quer você lá passivo e possuir você. Isso é o que o diabo faz. Deus diz que mesmo para falar em línguas, amém? Nós temos que falar.
enquanto o Espírito nos dá as palavras. Se não abrirmos a boca, nada acontece. Deus sempre trabalha através da vontade do homem. Amém? Com a cooperação do homem. Aleluia, nós somos colaboradores de Deus. Então, da mesma forma, no mundo do ocultismo, o que eles fazem é apenas deixar o corpo solto, aí os espíritos malignos os possuem e eles começam a escrever. Isso é psicografia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter todos os seus sentidos funcionando, do jeito que Deus te fez, amém? É assim que Deus fala. Amém? Você tem total controle, você tem total domínio das suas faculdades mentais. Você não entrega sua mente para uma força oculta. Amém? Você pode simplesmente fazer uma pergunta para Deus e então parar por um momento, orando em espírito, ouvindo o Espírito. Amém? E veja, aguarde a visão. Lembre-se o que disse Abacuque. Eu aguardarei para ver, aguardar para ver, e as visões vão começar a fluir. Amém? E lembre-se sempre deste princípio, que no Novo Testamento, sempre, se uma imagem vem de Deus, se uma visão vem de Deus, ou um sonho vem de Deus, ou uma profecia vem de Deus, na verdade, tudo tem a ver com profetizar. Na verdade, quando você profetiza visões. Amém? Profecias são visões, tal qual o profeta Abacuque, ele profetizava visões. Amém? Samuel profetizava visões. Amém? Você dá uma imagem de fé para aquele que você está profetizando, seja um grupo ou seja uma nação. Você está transferindo a visão. Mas preste atenção, no Novo Testamento não é como no Velho Testamento. No Velho Testamento, eles normalmente profetizavam, na maioria das vezes, especialmente antes de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, assumir o controle, assumir o trono de Jerusalém e as terras de Judá. Perceba que as visões, a grande maioria das visões, eram de guerras, de crises nacionais, de carnificinas, ok? Mas isso aconteceria hoje? Ouça com atenção, a menos que você seja um profeta, com o chamado para escrever o livro do Apocalipse, e até o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas a menos que você tenha o chamado de profeta, não lide com eventos mundiais. Você não foi chamado para coisas que estão acima, além da sua capacidade, amém? Coisas que estão além dos seus dons, amém? Existem sim profetas que tratam sobre eventos mundiais, mas aqueles que tentam fazer isso sem ter a unção, eles acabam quebrando a cara. E aí todos verão que a profecia acabou não acontecendo. Então, não ultrapasse os seus limites. As coisas simples que Deus fala conosco no nosso dia a dia, o que no Velho Testamento estava reservado somente para o ministério dos profetas, hoje está disponível a todos nós, para que nós desfrutemos, e desfrutemos coisas relacionadas à nossa vida, nosso ministério. Amém? Nas áreas que temos responsabilidades, os nossos compromissos. Amém? É sobre isso que Deus vai falar com você. Amém? Então prepare-se, fale com Deus e prepare-se para ver as visões vindo para você. Mas, Pastor Prince, eu estava esperando um anjo aparecer. Na visão razão, amém? Eu fico esperando Deus aparecer na minha frente? Não, essa não é a regra. Por alguma razão, as pessoas sempre querem que, sabe, quando tem uma visão, que alguém apareça diante dela, sabe? Um anjo ou até mesmo o próprio Senhor. E aí tem mais alguém com você e confirma que está vendo a mesma coisa. Não é bem assim, na maioria das vezes, até mesmo quando Saulo, no caminho para Damasco, ele teve uma visão. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor dele não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam ter a mesma visão que Paulo. Eles ouviam as palavras, mas não conseguiam ver. Amém? A mesma coisa com Ezequiel. Ezequiel recebeu uma visão, mas as pessoas ao redor dele não receberam a visão. Mas a gente tem essa ideia que se Deus aparecer, todo mundo vai ver. Todos que estiverem naquele lugar vão ver o Senhor, mas isso não é verdade. Temos ideias erradas sobre isso, que vai ser uma sensação, um arrepio, mas não é isso que está na Bíblia. O jeito de Deus, preste atenção, meu amigo. A voz dele não está no terremoto ou no trovão, mas uma voz mansa e delicada. E é aí que a visão vem, quando você se prepara e pede ao Senhor. Eu estava compartilhando com um grupo de louvor para que eles se preparassem para novas canções. E de onde uma música vem? Vem de dentro. Por quê? Porque Deus está fazendo morada em você. Eu andarei com eles, habitarei com eles. Amém? Você é o templo do próprio Deus, um templo do Espírito Santo, um templo vivo de Deus na terra, indo aos lugares para ser uma bênção. Aleluia. Amém. Deus habita em você, não mais fora de você. Na verdade, aquilo que vem de fora de você, você pode ter certeza que são imagens ruins, de medo, de coisas ruins, e isso não vem de Deus. Amém? Sabe essa paz interior? O inimigo não pode imitar. Amém? Ela vem de dentro. Quando você recebe uma visão, pode ser um aviso, mas ainda assim a paz. Pode ser um sonho, para quando você acordar, ser um aviso, para tomar cuidado. Amém? Se eu acredito em sonhos, sim. Eu já tive inúmeros sonhos ao longo da minha vida e do meu ministério. Recentemente eu comentei com vocês que na semana passada, exatamente no dia que eu iria pregar, amém? Exatamente naquela manhã eu tive um sonho de uma tsunami que atingiu
naquele lugar onde eu estava acomodado, mas não atingiu somente a minha casa, mas sim todas as casas, tudo que estava ao redor, todos os lugares em volta, e vieram 3 ondas de tsunami. E aí eu perguntei ao Senhor, e todas elas tinham vindo da mesma fonte. E eu consegui compartilhar só um pouco na semana passada, mas independentemente do que eu compartilhei, para mim foi muito claro. Eu estou acostumado a ter visões desse tipo. Todos os anos. Alguns são bem específicos sobre coisas da igreja, sobre o ministério, sobre a minha vida, mas alguns são bem genéricos também. Mas algo que você pode ter certeza, se você está na nova aliança, não é mais para você ter visões ruins, de coisas tenebrosas e resultados ruins. Pode até ser um aviso, mas o resultado sempre será algo edificante, positivo, confortante. E é por isso que você deve sempre manter esse versículo no seu coração. O tipo de visão e profecia que acontece no Novo Testamento é assim. 1 Coríntios 14, verso 3, diz: Mas aquele que profetiza, então como você profetiza? De qual forma? Geralmente em visões ou imagens. Não somente em palavras. As palavras descrevem uma visão. Mas aquele que profetiza, profetize palavras inspiradas no Espírito, palavras inspiradas. E aquele que profetiza, profetize, agora olha isso, edificação, exortação e consolação aos homens. É sempre edificante, sempre te joga para cima, sempre exorta e ministra conforto. Agora, isso não se aplica aos profetas do Velho Testamento. Amém? Na maioria das vezes, eles não ministravam conforto, mas desconforto. Amém? Não edificação, coisas que te quebravam. Amém? Amém? E muitas vezes eles ficavam destruídos, mas preste atenção, eles caminhavam no jugo da lei, eles estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? O julgamento do nosso pecado não veio sobre um cordeiro para a expiação dos nossos pecados, uma oferta de expiação pelo pecado. Agora o julgamento que deveria vir na minha direção, deveria vir sobre a minha vida, sobre a minha família, recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então agora nós vivemos da bênção, não vivemos da maldição. Amém? Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Consequentemente, mesmo os profetas, muitas vezes não conseguiram ver corretamente, olhando sempre as coisas do lado do julgamento. Mas se você tentar trazer o julgamento para o lado de cá, estará errado. Será uma profecia tão falsa quanto profetizar conforto na antiga aliança. Você seria um falso profeta. Ok? E se agora que você está na época da graça, você só profetiza julgamento, 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 você é um falso profeta. Dias de julgamento virão quando Jesus retornar, não no arrebatamento, mas na segunda vinda de Jesus, quando ele trouxer o governo do milênio, amém? E será céu na terra, o paraíso, aleluia! Glória a Deus, está vindo o julgamento, mas nós não estamos lá. Jesus fechou o livro, o pergaminho, quando ele estava na sua cidade natal, em Nazaré, quando ele abriu na passagem de Isaías que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para curar os contritos de coração, de pregar visão aos cegos, e bem lá no final, se você ler em Isaías, diz: para pregar o ano aceitável do Senhor, vírgula, o dia do julgamento, o dia da vingança. Amém? Jesus não veio para isso. Amém? Ele fechou em ano aceitável do Senhor, Hadzon em hebraico. Ano do favor deliberado de Deus, que sobeja de maneira abundante. Amém? É assim que o dicionário define essa palavra hebraico Hadzon. Um ano do favor. O favor de Deus sendo derramado abundantemente sobre o seu povo. Aleluia. Mas perceba que Jesus parou exatamente onde diz o ano aceitável do Senhor, quando tem uma vírgula na Bíblia, no trecho que diz o dia da vingança. Então o dia da vingança não é sobre nós. E entre essa vírgula, passaram-se 2000 anos. Então onde o Senhor para, nós paramos. Não é um tempo de julgamento, nós pregamos, amém, que Deus não está zangado com você. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados sobre eles. E está escrito: sejam reconciliados com Deus, Deus não está zangado com você. Mas como consequência, sabe, ao invés de sermos afetados pela graça, nós temos essa mentalidade de julgamento. E quando nós vemos o mundo, vemos o pecado que eles estão praticando, é muito nítido, é muito evidente, amém? E começamos a dizer: Deus vai julgá-los, Deus vai julgá-los. Gente, nós somos pessoas da nova aliança que têm muitas vezes a mentalidade da velha aliança. Não, meu amigo, é tempo de focarmos no evangelismo, focarmos em ganhar almas para Jesus Cristo, aleluia, amém? De pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, amém? Amém, aleluia, aleluia. Então, quando você recebe uma visão ou um sonho, amém? Ou quando você pede para Deus falar com você, e você aguarda Deus falar com você,
Lembre-se disso quando você pedir com fé. Muitas vezes você vai sentir alguma coisa, uma visão vem, não duvide, somente escreva. Amém? Aquilo que você vê. Na verdade, se você escrever, você vai ter uma chance mais tarde de olhar e verificar se é bíblico, se está alinhado com a palavra de Deus ou não. Este é um dos grandes benefícios de escrever aquilo que Deus está te mostrando. Mas agora no Novo Testamento é sempre algo sobre edificação, exortação, amém, e conforto. Amém. Deve sempre produzir esse resultado. Algumas pessoas discutem sobre isso. Acreditava-se que sempre que a visão vinha, ela vinha como uma visão aberta, é o jeito que nós chamamos. Um ser celestial vindo diante de você como um anjo, e aí ele traz uma mensagem para você, e qualquer pessoa que está na sala consegue enxergá-lo também. Agora escute, eu vou te falar de um profeta chamado Daniel. Daniel recebeu de Deus muitos sonhos e visões. Na verdade, a Bíblia diz em Daniel 1, verso 17, a esses 4 jovens, ou seja, Daniel e seus amigos, Deus deu a eles sabedoria e inteligência para ter entendimento sobre toda a cultura e sobre toda a ciência. Ore isso sobre seus filhos. Eu orei assim pela Jéssica durante muitos anos. E quando ela começou a escola e tudo mais, eu pedi exatamente isso. Deus dá sabedoria para ela. Veja, Deus deu para eles. Se nós adquirirmos sabedoria, conhecimento, inteligência somente estudando os livros, isso não será suficiente. Isso é diferente, é algo que Deus deu para eles. O que temos é apenas conhecimento, apenas o conhecimento natural, ou seja, apenas o entendimento natural das coisas. Mas o que Deus deu para eles era inteligência e conhecimento vindo do Senhor, em toda ciência e cultura. E Daniel tinha entendimento. Olha isso agora. Em todas as visões e sonhos. E ele era um menino novo, provavelmente um adolescente nessa época. E tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Bom, Daniel era um profeta, sabe? Ele viu o anjo Gabriel e ele recebeu a visão das 70 semanas, uma visão que é muito famosa na Bíblia, que é chamada das 70 semanas de Daniel. Semanas proféticas. Nós ainda estamos durante essas semanas. 70 semanas proféticas de Daniel. E aí então, Daniel teve uma visão de Deus quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que veio da parte de Deus e ele não conseguia interpretar. E aí ele reuniu todos os seus sábios para que eles interpretassem, mas eles não conseguiam. E eles falavam, rei, conte-nos o sonho. Conte-nos o sonho, e aí poderemos interpretar. E o rei dizia, não. Bem esperto vocês, querem que eles digam o sonho, e aí vocês vão poder dizer qualquer coisa na interpretação. Não, vocês me dizem a interpretação. E aí todos saberão que a interpretação veio de Deus. Ninguém poderia fazer isso. E a Bíblia nos fala que Daniel, esses 4 rapazes, esses 4 jovens, que provavelmente ainda eram adolescentes na época, e aí eles perguntaram para Deus, porque eles eram parte dos sábios. Eles tinham sido trazidos de Israel para fazerem parte do grupo de sábios na corte do rei Nabucodonosor. E eles clamaram a Deus. E pediram a Deus por sabedoria, por misericórdia. E a Bíblia diz, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E Daniel foi até o rei, e aí ele falou com o rei, contou o sonho que ele tinha visto, e a interpretação que ele teve. Amém? E o rei soube que era da parte de Deus e promoveu Daniel. Mas querem saber como Daniel tinha visões? Não era do tipo visão aberta. Sim, existe visão aberta quando o anjo aparece diante de você. Eu não tive muitas dessas, amém? Eu tive uma visão com um anjo com os meus próprios olhos uma vez, muitos anos atrás, mas de lá para cá eu tive muitas, mas muitas visões dentro de mim que vieram acontecer, amém? Então, olhe para Daniel e como ele tem as visões, ok? E a Bíblia diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça, enquanto estava deitado em sua cama. Uau! Isso não é muito espiritual. Você está lá, deitado na sua cama e começa a receber visões da parte de Deus. E aí ele escreveu o sonho. Perceba a importância de escrever. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Novamente, Daniel teve sonhos e visões, mas onde ele estava mesmo? Vieram na sua cabeça, enquanto ele estava deitado em sua cama. Então ele está lá deitado, e aí as visões começam a vir para ele. Sonhos e visões, e ele sabia que era de Deus. Amém? E aí ele pegou, naquela época, provavelmente uma pena, e aí ele usou para escrever lá no papiro aquilo que ele tinha visto. Mas veio para ele enquanto ele estava deitado na cama, no momento menos espiritual possível. Mas muitas vezes é assim que Deus fala conosco. Na verdade, se você analisar cuidadosamente como Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, ele disse, rei,
Estes pensamentos vieram até tua mente. Você teve um sonho. E uma visão veio até você enquanto você estava deitado na tua cama. Então até o rei recebeu a visão enquanto estava deitado na cama. E essa visão é de Deus. E aí ele disse, foram estes pensamentos que vieram até a tua mente. E foi então que Daniel interpretou o sonho com aquela enorme estátua que proclamou a todos, aos gentios, ao tempo dos gentios. E ainda nós estamos neste tempo. Esse é um estudo muito interessante. E algum dia desses eu vou ensinar isso para vocês, porque nós estamos definitivamente caminhando para o fim, ou seja, para as pernas da estátua. Então foi essa a interpretação de Daniel para o sonho de Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor soube que era da parte de Deus. Amém? Mas como é que Deus fala na maioria das vezes? Lembre-se do que ele disse para Arão e Miriam, quando eles meio que desdenham de Moisés, especialmente Miriam naquele momento, porque ele havia se casado com uma determinada mulher naquele tempo, e Miriam não gostou, e aí ela ficou reclamando, e aí Deus apareceu e ele disse isso. Agora ouça as minhas palavras. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, a ele me farei conhecer no quê? Numa visão. E falarei com ele em sonhos. Perceba que Deus, que as visões e os sonhos que nós temos da parte dele são coisas de menor importância. Algo desvalorizado. Não, Deus quer que saibamos. Ele efetivamente disse isso. Amém? Se eu falar com o profeta, falarei com ele através de sonhos e visões. Me comunicarei com ele com sonhos e visões. Então agora, aquilo que estava isolado para aquele ofício específico, agora é nosso. O Senhor nos deu como herança, nós podemos ter visões e sonhos. Amém. Amém. E diariamente. Sim, até mesmo diariamente. Preste atenção, quando você orar por alguém, ore e ouça a direção que Deus está dando. Mas quando eu digo ouça, nem sempre é uma voz. Sim, Deus pode falar. Amém? Quando Pedro estava no telhado da casa, ele ouviu uma voz falando com ele, e depois ele teve uma visão. E a voz diz, eis que 3 homens procuram por você. Desça, sem duvidar. Vá com eles, sem duvidar. Então, Deus pode falar? Sim. Mas muitas vezes as suas palavras vêm numa visão. Aí você está orando por alguém e vem uma visão. Amém? Põe para fora. Conte a visão para a pessoa. Mas lembre-se, mas não assuste a pessoa dizendo eu vejo uma doença vindo sobre a sua vida e vai ser algo que vai te deixar super abatido. E aí você para por aí. Amém? Eu lembro que quando eu estava tendo um tipo de opressão, muitos anos atrás, quando eu era um aluno, e eu fui até alguém que eu estimava como alguém cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, e aí ele orou por mim, mais ou menos assim, trevas, trevas, muitas trevas, aí ele colocou a mão na minha cabeça e disse, trevas, eu vejo muita escuridão. Elas estão te oprimindo, mas é por isso que eu vim aqui, para que você orasse por mim. Naquele tempo eu estava sendo oprimido pelo inimigo, por causa do chamado que eu tinha na minha vida, mas eu não sabia que tinha esse chamado. Amém? Mas aí ele estava orando, e na verdade ele falava coisas como, você está tão nas trevas, foi numa livraria, eu me lembro até hoje, e as trevas estão tão pesadas sobre você. E aí, para minha surpresa, eu me lembro bem, ele se levantou e foi embora. E me largou lá. Amém? Isso não é uma visão de Deus. E depois um homem chamado Paul Cain, num estádio coberto, sabe, ele me chamou e começou a profetizar coisas sobre mim. Amém, na verdade. E uma das direções que ele falou mais de uma vez foi, eu vou te dar visões, eu vou te dar visões. E eu nunca pensei que se cumpriria neste ano, 2021, nesta visão na qual todos nós vamos caminhar juntos. Amém? Amém? Então Deus está chamando a todos nós, não somente um pastor, ou um grupo de pastores, ou líderes, ou somente profetas, mas a todos nós, seus filhos e suas filhas, os seus jovens e os seus velhos. Aleluia. Amém. A igreja está comigo até aqui? Amém? Até mesmo o profeta Oséias. Amém? Oséias, no livro de Oséias, capítulo 12, verso 10, diz assim, Deus diz, eu mesmo falava aos profetas e multipliquei as visões, e por meio deles falava em parábolas, e por meio deles falava através de parábolas. Percebam como Deus fala, ele multiplica as visões, perceberam isso? Muitas visões. Exatamente o oposto do que está em Samuel 1:3, onde não havia visão frequente. Deus fala através das muitas visões e ele entrega parábolas para os profetas, tal qual ele fez com Pedro. E lembre-se, Pedro já faz parte da nova aliança. Quando ele recebe a visão de um lençol branco, sabe, como uma toalha,
como uma toalha que estava descendo, que estava vindo do céu, e ele teve essa visão. E aí ele viu todo tipo de comida que para os judeus eram consideradas comidas impuras. E Deus disse, Pedro, pegue e coma. Perceba então que até no Novo Testamento Deus fala de forma simbólica. E aqui diz que, ele diz, eu multipliquei as visões, usei símbolos, parábolas. Na versão King James a palavra é similes. Deus dá parábolas, Deus dá simbologias. Mesmo na Nova Aliança, como foi no caso de Pedro que teve essa visão. E foi uma visão toda através de simbologia, que simbolizava os gentios. Amém? Era Deus dizendo, o que eu purifiquei, não chame de impuro. Amém? Então vamos lá. Mesmo na Nova Aliança, Deus fala através de sonhos e visões. Na verdade, o livro do Apocalipse, Deus fala em sinais. Amém? Deus levou João a conhecer. Amém? Ele significou através de seu servo João. Ele significou. Significar vem da palavra sinal, ou seja, dar sentido a um símbolo. Amém? O Apocalipse é todo simbólico, através de imagens. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então, vamos ficar preparados. Toda vez que estivermos orando, estejamos preparados. Quando estivermos orando por alguém e aí precisar de direção, fique atento às visões e aos sonhos. Não despreze quando eles vierem. Amém? Teremos muito tempo depois para checar se veio de Deus ou não. Recentemente eu me lembrei de uma experiência que tive muitos anos atrás, quando estava voltando do meu trabalho, já era tarde da noite, algo em torno das 2 da manhã, alguma coisa perto desse horário, e eu estava dirigindo pela rodovia. Aí eu vi um homem, já era um senhor de idade, tentando atravessar para o outro lado da rodovia. E aí ele estava subindo, tentando escalar e atravessar para o outro lado da divisória. E aí eu parei no acostamento da estrada, e aí dei ré bem devagar, e aí eu falei com ele, e aí eu perguntei, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? E aí ele não foi claro, não falou nada coerente. E ele falava coisas do tipo, eu preciso comer, eu estou indo lá para comer. E eu perguntei, lá onde? A gente está aqui no meio do nada. Amém? E aí levei ele de volta para o acostamento, conversei um pouco com ele e percebi que ele de fato não sabia onde estava. Talvez ele estivesse sofrendo algum tipo de demência ou algo do tipo, mas ele de fato não tinha a menor ideia de onde estava. Aí ele falou que estava com fome e eu me senti mal por ele. Então coloquei ele dentro do carro e aí andei com ele dando algumas voltas e perguntei, onde você mora? E aí ele não sabia me dizer onde ele morava. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Amém? Devo levá-lo a um posto policial? Sabe, o que eu faço? E ele estava com fome. Se eu levá-lo para um posto policial, provavelmente vai demorar mais tempo para ele poder comer alguma coisa. E ainda era tarde, ia demorar muito para amanhecer. E eu pensava, o que ele quer dizer? E aí, de repente, quando eu orei no carro e falei, Senhor, fala comigo. Aí eu tive uma visão de uma praça de alimentação aqui em Singapura. E eu sabia onde era. Ela se chama Praça de Alimentação ABC. E aqui existem muitas praças de alimentação. O nosso passatempo favorito aqui em Singapura é comer. Ok, e aí eu vi essa visão vir sobre mim. E aí eu direcionei meu caminho para aquele lugar. E aí eu pensei comigo mesmo, isso é de Deus? Eu vou descobrir. E dirigi até aquele lugar que normalmente estaria fechado naquele horário. Mas essa loja em particular estava aberta, chamada Loja dos Sonhos. E ela ainda estava aberta. E um homem de dentro da Loja dos Sonhos, o dono daquela loja. E aí ele viu esse senhor idoso, saiu e chamou ele pelo nome. E aí mais tarde eu acabei descobrindo que ele é um caso muito triste. Que o filho dele sempre deixa ele sozinho em casa, não dá comida direito para ele. E de vez em quando, o filho dele traz ele para essa praça de alimentação e dá comida para ele aqui. E muitas vezes ele fica aqui até tarde e o filho aparece para buscá-lo. Sabe, daquela praça de alimentação até o lugar onde eu estava, tem aproximadamente uns 10 quilômetros daquela estrada que eu estava e muitas outras praças de alimentação. Mas Deus tinha me dado a visão. É uma visão simples. Mas e aí, o que aconteceu? O que aconteceu com aquele homem de idade? Ele aceitou a Jesus? Eu tentei falar com ele, mas ele estava muito confuso naquele momento. E aí eu falei para ele, Jesus te ama. Mas e aí, qual foi a conclusão? O que Deus queria fazer? Até hoje eu não sei. Mas uma coisa que ele fez para mim foi isso. Ele falou comigo. Esteja alerta. Quando falar com Deus, fique na expectativa de visões. E saiba que Deus não faz isso porque eu sou um pastor. Deus não faz isso por conta de algum dom profético que Ele tenha me dado. Deus faz isso pelo simples cumprimento da palavra do profeta Joel, que seus jovens teriam visões e seus velhos terão sonhos. Então eu tenho visões e eu também tenho sonhos. Amém? Não tem a ver com ser velho ou novo. A diferença é que se você tem uma visão durante o dia, é chamado de visão. Se você tem uma imagem que vem de Deus durante a noite com olhos fechados, isso é chamado de sonhos. É simples assim, ambas são visões que vêm de Deus. Amém?
Amém, glória a Deus. Mas muitas vezes, preste atenção nisso, sabe? Não desprezem essas visões simples, porque muitas vezes Deus fala através da sua palavra. Você percebeu que na palavra tem muitas imagens? Amém? É tudo através de imagens. Pense comigo, pensa nessa visão, por exemplo. Em Salmo 128, ele diz: bem-aventurado é o homem que tem temor ao Senhor e adora a Deus. Aleluia! Sua mulher será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Por que Deus está comparando aqui a mulher com uma videira frutífera? O que uma videira produz? Uvas. E as uvas, naqueles dias, naquela cultura, falava muito sobre o vinho. Então, a sua mulher será como videira frutífera, significa que você será embriagado pelo amor dela. Aleluia. E que seus carinhos sempre o embriaguem. Amém. Deus transformou água em vinho. Onde? Num casamento. Deus nos dá imagens, e essa é uma que você pode usar. Deus não está te dando somente palavras. Amém? Você tem uma boa esposa. É isso. Se você é abençoado, você tem uma boa esposa. Então Deus te dá uma imagem. E se nos olhos naturais essa não é a sua esposa, bom, esse é o jeito que Deus vê a sua esposa. Você não deve olhar apenas como ela está hoje. Amém? Você tem que enxergá-la da mesma forma que Deus a vê. Assim como se olharmos um para os outros, nós vemos falhas. Ok? Mas somos justificados por Deus em Cristo. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Nós precisamos declarar aquilo que Deus vê, não declarar aquilo que o homem vê. O homem olha a aparência exterior, mas Deus enxerga o coração. Amém. Deus olha o nosso verdadeiro lugar em Cristo. Amigo, os homens não conseguem enxergar. Nós não vemos a realidade da forma que Deus vê. E se Deus diz que a tua esposa é uma videira frutífera, tome posse. Pense nela como uma videira frutífera que te embriaga de amor. Pensamentos são seus. Você é alguém que eu amo estar perto. Amém? Eu literalmente me alimento do seu amor. Tem uma visão para você bem aí. E por que Deus nos dá imagens como essas? Amém? Para que Ele possa encher o seu coração. Você foi projetado para ser alimentado por visões, imagens de fé que vêm de Deus. Quanto aos seus filhos, eles serão como os brotos das oliveiras. Das oliveiras, uau! Pense num pé de azeitonas. É um tipo de árvore que todas as partes dela podem ser usadas. Amém. Amém. A folha, o tronco. E ela também é uma árvore conhecida pela sua longevidade. Amém. Ela pode viver aproximadamente por 2.000 anos. Amém. Encontraram árvores que viveram por quase 2.000 anos, bem similar àquelas árvores da Califórnia. Ele fala isso porque em Israel, amém, não tem muitos outros tipos de árvores. E é por isso que ele compara com a oliveira. Seus filhos serão como as plantas das oliveiras. Então, é importante você estudar mais sobre a videira, sobre as características da videira, e aí você vai entender melhor o que Deus quer dizer sobre sua esposa e seu casamento. Estude também sobre os brotos das oliveiras, o que eles fazem. Quando estudar, você vai descobrir que quando uma oliveira fica velha, quando ela envelhece, e encontra brotos de oliveiras, e eles se inserem dentro do seu tronco. Você sabe o que acontece? Aquela árvore começa a renovar a sua juventude. Então é assim que elas se mantêm e se perpetuam, como aquelas árvores que vocês viram no jardim do Getsemane. Amém? Aquelas árvores são muito antigas, mas se você olhar com calma, você vai ver os brotos jovens saindo do seu tronco. Amém? Das suas raízes e dos seus galhos. Ou seja, propositalmente é colocado sementes entre a árvore antiga. Amém? E aí elas crescem entre a árvore antiga. E aí aquela árvore antiga vive mais, mais e mais. Uma visão de rejuvenescimento e longevidade. Ou seja, ter filhos, amém, renova a sua juventude. Quando Deus quis renovar a minha juventude, Ele me deu Justin. Amém, amém. Amém, amém. Eu tive a Jéssica numa idade muito mais jovem. E agora eu tenho o Justin numa idade um pouquinho mais avançada. Amém? Mas creio que Deus está renovando a minha juventude como a águia. Então, quando você descobre isso, começa a ficar tão interessante estudar a Bíblia, meu amigo. Amém? Estudar sobre a oliveira. Ou ainda talvez Deus te dê uma visão sobre o Salmo 92. Amém? Aqui tem uma visão razão. Uma outra visão razão. Dá uma olhada no Salmo 92. O Salmo 92 diz: o justo florescerá como a palmeira. E este aí é você, filho e filha de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então te impulsiona a estudar uma palmeira. Quando você estuda a palmeira, novamente você descobre que esta árvore dá o seu melhor fruto, mesmo em idade avançada. É uma árvore muito frutífera. Você olha para a palmeira, ela está lá firme e forte e ainda com muitos frutos. Amém! Multidão de frutos. E Deus também diz: você vai crescer como o cedro do Líbano. Muitos anos atrás, em uma das minhas viagens ao Canadá, eu vi uma
uma placa que dizia, esta é uma área de cedros. E aí nós entramos naquele lugar, e aí eu vi uma placa que dizia, esta árvore tem mais de 1000 anos. E aí eu fiquei chocado ao olhar aquela árvore, porque ela ainda cheirava bem. Ela ainda estava lá firme e forte, ou seja, Deus está dizendo, você que foi justificado por Jesus Cristo, estou falando com você. Você florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Você será forte. Amém. E não para por aí, o Senhor fala ainda mais. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos. E velhice aqui nós não estamos falando da pessoa que já está fraca, encurvada, debilitada. Não, tem uma imagem de você mesmo forte. A palavra velhice se refere a avançado em idade. Eles ainda darão frutos. Sabe, naturalmente, se chega a uma certa idade, que você não é mais frutífero. Ok, mas Deus está dizendo, não, meus filhos ainda, repare, ainda darão frutos em idade avançada. Então, em algum momento, Deus vai fazer você parar de envelhecer, como Caleb, e permanecer jovem. Amém. Perpetuamente. Perpetuamente. Amém. Permaneça jovem, permaneça verde. Na verdade, é exatamente o que o versículo diz. Continuarão verdes e cheios de vida. E essa palavra é literalmente a palavra Ranan. Em hebraico, Ranan significa verde, fresco, com vida. A palavra verde em hebraico se fala Ranan. Esta é a palavra para verde. Deus quer você sempre verde, para sempre jovem. Aleluia. Amém. Como aquele hino antigo diz. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? You can through Christ. Forever young, forever young. Ok, glória a Deus, obrigado, Jesus. Deus pode também te entregar uma visão deste versículo, Isaías 65, 22. Já não construirão casas para outros morarem. Isso fala bastante a respeito da sua carreira, sua vida profissional, o que quer que você faça. Deus está dizendo, naquilo que você construir, ninguém tomará o seu lugar. Nem plantarão para outros comerem. Ok? O que você tem plantado? Você vai usufruir do trabalho das suas mãos. É exatamente o que está no Salmo 128, aquele salmo que também diz que a sua esposa será como uma videira frutífera. Agora olha isso, o meu povo terá uma vida longa como a vida das árvores. E os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Aleluia! Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Meu povo terá vida longa como a vida das árvores. Deus poderia dizer coisas como, meu povo, os seus dias serão abençoados. Abençoado é uma palavra muito genérica, mas em qual área? Então ele nos dá uma imagem. Então, meu amigo, isso é exatamente a visão Razon. Porque isto está no livro de Salmos, e os Salmos foram inspirados pelo Espírito Santo. É o sopro de Deus, toda a Escritura é o sopro de Deus, e por isso é a visão Razon. Então não desprezes a visão Razon, que é de Deus. Tome posse delas, amém? Faça delas a imagem da sua vida. Quando você olhar para sua esposa, veja uma videira frutífera. Não fique procurando os defeitos. Amém? Veja o que é bom no seu cônjuge. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, não significa que não existam coisas ruins ao redor deles, ou situações difíceis, situações ruins, amém? Mas quando acontecem, eles não focam no aspecto negativo das situações, porque somos abençoados. Em Jeremias 17 diz que quando alguém é abençoado por Deus, a Bíblia diz que ele é como uma árvore, novamente uma imagem, plantada junto a ribeiro de águas, que não deixa de dar frutos. Perceba, ele não temerá quando chegar o calor. Então, um homem verdadeiramente abençoado, ele não teme a notícia ruim. Ele não teme o mal, não teme os dias difíceis. Amém? Mas veja o outro versículo que fala sobre o homem mau. Diz assim, quando o homem é amaldiçoado, ele é como um arbusto solitário no deserto. Ao seu redor só tem a seca, assando de tão seco. Amém? E ainda diz, ele não perceberá quando algo bom vier. Uau! Até o homem mau tem algo bom em sua vida, mas ele não consegue apreciar, então está sempre à procura do mal. Ele procura o que é ruim nos seus filhos, ele procura razões ruins pelas quais alguém faz algo bom para ele, ele acha que deve ter alguma coisa ruim por trás. Amém, amém. Ok, seja lá o que o governo fizer, deve sempre ter algo ruim por trás. Ele não procura algo bom, ele procura algo ruim. Ele procura o mal em sua esposa e até com ele mesmo. Não consegue ver algo bom. O homem mau não consegue perceber o que é bom, mesmo quando está do lado dele. Amém? É por isso que eles reclamam. Reclamar é o quê? É não ver o que é bom. Você vê o que é ruim. Amém.
Mesmo durante esta pandemia, tem muita coisa boa que saiu de tudo isso. Muitos de vocês estão trabalhando home office. Percebe o privilégio que é isso? Muitas gerações antes de vocês sonharam em trabalhar de casa. Amém? E agora você tem esse privilégio. Amém? E esse é um pequeno privilégio. Amém? Mas me escute, meu amigo. Aproveite, veja o que é bom em todas as coisas. Aprenda a ver o que é bom. As pessoas dizem, você não está encarando a realidade. Não é isso, eu estou olhando a realidade mais positiva que existe. Da mesma forma, se você procura o que é ruim e não o que é bom, você também não está sendo realista, porque o bem está lá, mesmo que você não veja. Meu amigo, a Bíblia diz que uma característica do homem que é abençoado é que ele não olha o que é mal. E a característica do homem não abençoado é que ele não consegue ver o bem, mesmo que esteja do lado dele. Deus a abençoou com um marido maravilhoso ou o abençoou com uma ótima esposa, mas ele não enxerga. Ele olha todas as coisas ruins. Ele só olha para as características negativas e enfatiza as características negativas do outro, ao invés de apontar o que é bom. Às vezes é difícil ver algo bom em alguns de nossos amigos, colegas ou conhecidos, mas olhe bem, pense consigo mesmo, eu sou abençoado. Eu não procuro o mal, eu procuro o que é bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é difícil a vida do homem mau, mas para nós teremos vida longa como a das árvores. Deus quer que os seus dias sejam como os dias de uma árvore, como as sequoias na Califórnia que vivem por mais de 1.800 anos. Uau! Ou as oliveiras que podem viver mais de 2.000 anos. Então Deus está te dando uma visão. Entendeu? Eu vou prolongar a sua vida, como os dias de uma árvore. Oh, aleluia! Amém! Vamos acreditar em Deus, amém? A Bíblia diz, lá no último verso do Salmo 91 diz, com uma vida longa eu o recompensarei. Note que Deus não falou com qual idade Ele vai te levar para casa. O critério aqui é a sua satisfação com uma vida longa. Ele o recompensará. Você não está satisfeito aos 90? Peça para Deus, eu ainda quero mais. E Deus vai te dizer, viva mais, porque eu te prometi uma vida longa na terra. E uma das coisas que Jesus levou na cruz quando tinha apenas 33 anos, Ele morreu na cruz, Ele morreu jovem, para que você possa viver muito. Amém? E você ainda dará bom fruto na sua idade avançada. Amém. Exatamente como Abraão, aleluia. Como Caleb, aleluia. Sabe, amigo, nós estamos falando sobre sermos pessoas sobrenaturais nesses últimos dias, com visões e sonhos e unção profética. Tome posse do que é seu. Não se torne mundano. Não pense do mesmo jeito que o mundo pensa. Não pense no natural. Não comece a desprezar as visões e os sonhos dizendo, isso vem tudo da cabeça deles. Ou eles estão inventando tudo isso. Não, nada disso. Isso é visão razão, amigo. E razão é visão de vitória, meu irmão. Amém, aleluia. Quando Deus te unge com óleo, como no Salmo 92, que diz que você ainda dará fruto em idade avançada, e o verso 10 diz, me ungistes com óleo fresco. E o próximo verso diz, os meus olhos também irão ver. Percebe o resultado de ser ungido com óleo fresco? Ele afeta a sua visão. Os meus olhos também irão ver. Vitória sobre os meus inimigos. Os meus olhos também irão ver. Aleluia! Aleluia! Adore o nome de Jesus. Então fique atento com a Bíblia no momento que você estiver lendo, passando tempo com a palavra, ou quando ler salmos e a Bíblia está cheia de salmos, fique atento, pois eles sempre vão dar a você visão razão. Vai trazer o razão para dentro de você e você vai conseguir ver. Ou ainda, se você não estiver passando tempo lendo a palavra e ouvindo a palavra, você é projetado para ter visões. Alguém vai preencher as áreas vazias do seu coração com visões. E não importa quem seja a pessoa, o inimigo vai trazer alguém. Se você ficar assistindo violência e sexo, somente assistindo sujeira, assistindo essa pessoa traindo aquela pessoa e todo esse tipo de coisa, eu não sou contra você assistir coisas boas, bons programas, um momento que você relaxa com a sua família, mas tome cuidado para não entrar nessa esfera e encher o seu coração de todo esse tipo de visão, de sangue, violência, sangue para todo lado, e assassinatos e etc. E aí você enche o seu coração disso e depois você vai para a cama. Você não vai ter a visão razão, você vai ter um outro tipo de visão. Amém? Porque você gastou muito tempo na frente da televisão. E agora você está cheio de visões que definitivamente não vêm de Deus e que vão te roubar desta paz, desta sensação de bem-estar. Amém?
Até mesmo quando você tem suspeitas no seu relacionamento e você alimenta esse tipo de pensamento sobre o seu parceiro, sobre os seus filhos, sobre o mundo, porque você está assistindo o noticiário toda hora, pensando no futuro ao invés de colocar o capacete da esperança, sem alimentar uma expectativa positiva do futuro, você coloca uma grande expectativa no mal que vai vir no futuro, seja para você ou para o mundo. E esse não é um jeito bom de viver, meu amigo. E é por isso que Deus quer que nós gastemos tempo em Sua palavra, amém? E uma outra forma de você gastar tempo com a palavra é ouvindo. Fique ouvindo a palavra. Amém. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, meu amigo. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela Sua palavra. Sabe quando Adão e Eva pecaram? Quando eles caíram no pecado, a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que seus olhos foram abertos. Olha isso. Quando a mulher viu que o fruto era bom para se comer, ela não tinha ainda nem comido daquela árvore, da árvore que Deus tinha proibido. Deus disse, todas as árvores aqui no paraíso, você pode comer livremente, mas não desta aqui. Mas o diabo enganou essa mulher. E o diabo disse, você não vai morrer. Mas perceba, o diabo brincou com a imaginação dela, com os olhos do coração. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, mas como ela sabia? Se ela nunca tinha experimentado, estava tudo na esfera da imaginação, que era agradável aos olhos. É por isso que Jesus disse que qualquer um que olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela. Em outras palavras, aquilo que está na sua imaginação para Deus já é realidade. Você diz é só imaginação, mas Deus diz é realidade. Perceba que ela viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. De onde veio essa visão? É tudo uma visão. Ela viu. Foi o diabo. O inimigo deu para ela uma falsa visão. Então ela tomou o fruto, aí ela comeu e deu para o seu marido, os dois comeram, e note, os olhos de ambos foram abertos. E aí perceberam que eles estavam nus. Deus não criou o homem nu. Deus não criou. Em Salmos 8 você vai ver que pouco menor que os anjos o fizeste. Ou seja, falando do homem, e o coroou. Quem? O homem. Com honra e glória. E essa palavra coroar é a palavra em hebraico atar, que é na verdade um manto à sua volta. É como se fosse uma coroa que te envolve. Você fica neste casulo, no lugar de ouro, glória, esplendor, beleza. Tudo isso te envolvendo. Então quando Adão falou, amém? Os mamutes tiveram que obedecer. Quando ele falou, até os dinossauros tiveram que obedecer. Ele tinha autoridade, porque quando olhavam para ele, viam a glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram, foram destituídos. E a palavra destituídos, na Bíblia de Jerusalém, todos pecaram e a glória de Deus foi confiscada deles. Puf! A glória desapareceu e o homem ficou nu. Amém? E aí ele percebeu que estava nu. Ele viu a si mesmo sem recursos. Ele viu que estava sem. Ele percebeu a falta. Ele viu tudo que era negativo. Por quê? Porque seus olhos tinham sido abertos. Deus queria os olhos deles abertos para a árvore da vida. Veja, Deus fez Adão e Eva, mas tinha algo que Deus não tocou. Deus não abriu os seus olhos automaticamente depois de soprar vida neles. Deus queria que eles fizessem uma escolha. Ou vocês abrem os olhos para a árvore da vida, ou você abre seus olhos para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem escolheu a última. E esse é o resultado. É por isso que o mundo está caído. Amém? Deus nunca quis que na terra tivessem terremotos, fome e pessoas debilitadas, com o corpo cheio de doenças, enfermidades, dor. Deus queria o paraíso na terra, e é por isso que Ele criou o Éden. Mas Deus deixou que o homem escolhesse. Deus não forçou o homem, mas o homem escolheu o lado errado. Amém? Esse é o resultado. Todos os homens caíram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus que os cercava. Amém. Mas Jesus veio, aleluia! Jesus morreu por nós na cruz, amém. Mas Ele ressuscitou, aleluia, Ele pagou o preço. Amém, por todos os nossos pecados. E lá Ele fez essa oração. Pai, a glória que Tu me destes. Amém. Eu entrego a eles. Aleluia. Amém, eu dou a eles a glória. Amém, Jesus nos devolveu a glória que foi perdida no Éden. Aleluia, glória a Deus. Agora somos coroados de honra e glória em Cristo. Amém. E no mundo espiritual é possível ver. Aleluia. Glória significa que você tem um peso. É como se quando você chega num lugar, um peso pesado chega no lugar. Amém? Você não é leve. Uma imagem de maldição é algo leve, mas a visão de alguém que é cheio da glória de Deus, alguém que Deus coroou com glória, é que ela é pesada. A palavra kavod em hebraico significa a mesma coisa que pesado. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Então, depois de Adão e Eva terem pecado, quando Jesus veio, ele restaurou tudo. Lembram de quando ele ressuscitou dos mortos? Exatamente no dia que ele ressuscitou, ele fez algo que muitas vezes nós não pedimos discernimento de Deus para entender. Você pode pensar que é algo tão trivial, algo tão comum, algo, sabe, simples, que foi andar com 2 discípulos que estavam se sentindo desanimados, e eles estavam desencorajados, e eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para sua casa em Emaús, e Jesus veio. E a Bíblia diz que Jesus fechou seus olhos. Mas antes, lembre-se, quando o homem abriu seus olhos através da árvore errada, ele viu aquilo que lhe faltava. Amém. Agora, enquanto eles andavam com Jesus, Jesus expôs as Escrituras, as coisas que falava sobre ele mesmo, mas seus olhos estavam fechados. Por quê? Porque Jesus quer nos dar exatamente a oportunidade e o privilégio de vê-lo dentro das Escrituras. Porque aí ele começou a expor para eles, dentro das Escrituras, coisas sobre ele mesmo. Então ele queria que eles o reconhecessem e crescem, mas ele queria que o enxergassem nas Escrituras. E no final daquela jornada, eles entraram em casa, onde eles estavam, e havia 2 pessoas. E no início também havia 2, Adão e Eva. E neste cenário, Jesus estava com eles, e haviam 2 pessoas. E quem pode garantir que não era a senhora Cleopas? Nós sabemos que um deles era o senhor Cleopas. A Bíblia não fala do segundo, mas poderia ser marido e mulher, exatamente como no Éden. Quando Deus andava com Adão e Eva, e agora Jesus está andando com o senhor Cleopas e a senhora Cleopas. E aí eles entraram em casa, Jesus pegou o pão, e a Bíblia nos diz que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu para eles. E aí os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram. Agora seus olhos foram abertos através da ceia. Amém. A ceia da aliança. Os seus olhos foram abertos, e aí eles o reconheceram, não reconheceram a sua falta. Reconheceram que eram inapropriados, reconheceram as suas faltas. Amém? Reconheceram aquela posição de pessoas destituídas da glória de Deus? Não. Agora não diz, reconheceram que estavam nus. Aquilo que faltava, mas eles reconheceram Ele. Reconhecer a Jesus é vida. Reconhecê-lo é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Reconhecê-lo é receber tudo de Deus. Aleluia. Porque Jesus é tudo. Com ele vem todas as coisas. O Deus que não poupou nem seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? O maior conhecimento é conhecer a Jesus. Seus olhos foram abertos e eles reconheceram ele. E aí ele desapareceu da visão deles. O nosso coração não ardia quando ele falava com a gente na estrada? Então, meu amigo, anos atrás, quando eu li essa passagem, o Senhor começou a falar comigo. Começou a falar isso para mim. E eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, dessa forma. E Deus me disse, aquilo que estava em Emaús foi exatamente a mesma experiência do Jardim do Éden. Então eu comecei a comparar. Percebi que poderia ser a senhora Cleopas. 2 aqui e 2 aqui. Deus andava com eles na virada do dia aqui, e Jesus andava com eles aqui. Seus olhos foram abertos para ver aquilo que lhes faltava, para verem a sua nudez, para verem a sua condenação. Já aqui, os olhos foram abertos para que eles pudessem reconhecê-lo, que é a vida eterna. Aleluia. Eles o viram. Amém. Mas o que foi que abriu os olhos deles para o lado mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui, o que foi que abriu os olhos deles? Para vê-lo e reconhecê-lo? Conhecê-lo é a palavra apigenosko, que significa total conhecimento dele. Ele estava repartindo a ceia do Senhor. Em outras palavras, amigos, se compará-los com o Jardim do Éden, comparação e contraste, o pão da ceia, quando recebemos os elementos da ceia, é literalmente a árvore da vida para nós nos dias de hoje. Eles deveriam ter escolhido a árvore da vida, mas ao invés disso, eles abriram seus olhos através da árvore errada. Deus queria que seus olhos fossem abertos na árvore da vida, mas aqui, os seus olhos foram abertos pela árvore da vida, que é o seu corpo repartido e o seu sangue derramado. Toda vez que você participar da ceia do Senhor, você o reconhece mais. Você o conhece melhor. Toda vez que você participa da ceia do Senhor, você não vê mais a sua nudez. Você não se vê nessa posição destituída de glória. Você não vê a condenação, mas você vê o suprimento, o preenchimento, a plenitude através dele. Amém. Amém. Aí você vê saúde e cura no Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. E é por isso que no final do ano passado, eu ainda não tinha definido, sabe, a visão Razon como tema do ano, mas vi Deus começar a me entregar visões de pessoas recebendo milagres, curas. Amém?
Eu comecei a ver pessoas rompendo situações em diferentes áreas das suas vidas. Deus falou para mim, eu mesmo vou realizar essas visões. E já tivemos muitos testemunhos, vidas transformadas, corpos curados. Amém? Eu estou vendo algo agora mesmo. Estou tendo uma visão agora mesmo. Eu estou vendo alguém que na verdade disse assim para Deus. Você vem nos assistindo, já assistiu algumas vezes, mas você ainda não se converteu. Mas na verdade você falou assim, eu vou assistir mais uma vez, e se esse pastor for de Deus, ele vai dizer isso, que alguém vem assistindo, mas que na verdade ainda não se tornou um cristão. Mas se acontecer dessa forma, eu vou saber que isso é de Deus. E eu estou te chamando porque é exatamente isso que Deus está me mostrando, porque Ele te ama, meu amigo. Amém? Ele deu o seu Filho para se tornar oferta pelo seu pecado na cruz, porque Ele te ama. E como não dará juntamente com Ele todas as coisas? Creia no Senhor Jesus Cristo, e você e a sua casa serão salvos. Amém? Hoje é o dia da sua salvação. Agora é a hora de aceitar. Amém? Glória a Deus. Mais alguém acabou de receber um diagnóstico do médico, você já até passou por uma ressonância magnética, e eles estão preocupados porque eles acharam alguns caroços. Eu digo alguns porque me parece que é mais do que um, e um é um pouco maior do que o outro. Eu vejo Deus como que colocando o dedo do Senhor tocando o seu cérebro agora e matando todas essas coisas ruins. Amém. Curando você de todos esses caroços, em nome de Jesus. Você está curado, amigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Amém. Alguém tem uma catarata no seu olho direito e parece que é como se tivesse uma outra menor aqui do outro lado. Mas parece que a do lado direito é o que te incomoda mais. E agora mesmo eu vejo o Senhor como se estivesse desembrulhando seus olhos, sabe? Removendo esta área problemática, como que tirando um véu, amém? E agora você consegue ver, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua cura. Aleluia, 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 glória a Deus. Alguém tem sentido dores no peito, em cima e embaixo, nessa área aqui do peito, e na verdade você sentiu isso ontem à noite. Eu vejo você agitado, se virando, e você anda muito assustado, muito preocupado com isso. Agora você vai sentir poder entrando no seu corpo, poder se movendo através do seu corpo, como se a força estivesse sendo recolocada em você e agora você se sente forte e você está se sentindo forte agora mesmo, enquanto eu falo, amém? Eu quero que você vá ao médico e faça os exames, amém? E dê testemunho do Senhor. Você está livre, você está curado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louve o nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Novamente, eu vejo uma pessoa com caroços no seu útero. E eles estão se desfazendo agora, eles estão secando e estão sendo destruídos. Eu vejo primeiro ele se desfazendo e depois morrendo. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. E na próxima consulta que você tiver, você não vai encontrar mais nada. Amém. Exatamente como a Bíblia diz. Você procura os seus inimigos, mas eles não estão mais lá. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Independente de onde você estiver, levante as mãos nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. E mesmo que eu não tenha mencionado a sua cura, Deus conhece você e sabe onde você está. Amém? Coloque a mão onde você precisa de uma cura, independente de onde seja. E se não souber qual é o lugar, somente coloque a mão na sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço porque eu vejo naquela cruz o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Messias, nosso Senhor, carregando no seu próprio corpo não somente os nossos pecados, mas também nossas enfermidades. Eu te agradeço porque essa doença, Senhor, que esse irmão, que essa irmã, Senhor, está clamando por cura, ela já foi levada pelo Senhor, já está feito. Essa doença não tem o direito de permanecer nesse corpo. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa doença seja queimada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que ela saia do seu corpo e seja lançada no mar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado do alto da sua cabeça até a ponta dos seus pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que seus dias, a partir de hoje, que seus dias sejam como os dias das árvores, que tenha longevidade, tais quais os dias de uma árvore, e que você ainda dê fruto em idade avançada, florescendo e sempre verdejante. Aleluia. Eu oro por casamentos.
de pessoas que estão assistindo agora. Em nome de Jesus, mesmo que seu cônjuge não esteja assistindo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu vejo uma família abençoada. Eu vejo você, meu amigo, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E em tudo que você fizer, suas folhas jamais se secarão. Você será sempre verde, sempre jovem. Amém? E tudo que fizer prosperará. Isso está na Bíblia. E eu estou profetizando sobre você. Essa visão é para você. Toma posse? Sua esposa será uma videira frutífera. E seus filhos como os brotos das oliveiras. Regozijando. Amém? Você enxerga coisas boas neles. Amém? Você enxerga o melhor neles. Você faz os seus olhos, pela graça de Deus, sempre vê o melhor neles. Mesmo quando tiver que lidar com alguns problemas do comportamento e qualquer situação com seus filhos, mas depois disso, aliás, mesmo enquanto você estiver lidando com essa situação, você vai sempre enxergar o que é bom, o potencial deles, ao invés dos aspectos negativos. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus, que a família de vocês será como um farol. Amém. Como uma grande fonte de luz para todas as famílias ao redor de vocês e o seu círculo de relacionamento. As pessoas que você conhece, que ainda não são salvos, mas eles vão ver na sua família uma casa que é abençoada pelo Senhor. Amém? Tal qual a casa de Obed-Edom, porque a Arca da Aliança estava lá. Amém? Não é uma casa perfeita. Amém? Ainda não. Aleluia. Até Jesus voltar. Mas quer saber de uma coisa? É uma casa cheia da bênção. Amém? E nós estamos aprendendo. E mesmo quando Deus nos mostra as nossas características negativas, é sempre para nos levar mais alto, para sermos pessoas melhores. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E se você nunca orou para receber Jesus e confiar nele como seu Senhor e Salvador, para ter certeza da salvação, que se porventura seu coração parar de bater em qualquer momento, você sabe que o céu é o seu lar. Você dorme aqui e acorda lá, aleluia, na presença de Deus para sempre. Se você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora, meu amigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus ter morrido na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga isso: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu te agradeço porque todos os meus pecados foram perdoados, removidos da minha vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Agora, receba essa visão de uma vida abençoada. Jesus falou assim: deixe essa visão entrar no seu coração. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não veio para que você tivesse mais e mais mortes e vida em migalhas. Não, migalhas jamais. Ele veio para que você tivesse vida abundante. Receba essa visão agora. Amém, amém. Veja o suprimento dele. Seja sensível à presença dele. Peça para ele encher o seu coração com as visões dele para você neste ano. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem de pé, se você puder. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Amém. Sabe, as crianças são tão preciosas. Uma criança estava aprendendo sobre a criação, da mesma forma que estávamos falando agora, sobre Adão e Eva. E a parte que ele ficou fascinado foi quando Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva. E aí um dia a mãe encontrou ele deitado na cama, meio doentinho. E a mãe falou: o que foi? E ele falou: não sei, tô sentindo uma dor aqui do lado. Acho que vou ter uma esposa. Levantem a mão todos neste lugar. Sabe, eu sinto uma unção neste lugar. Uma unção especial, como da Arca da Aliança. Ela quer habitar com você, o Senhor Jesus quer habitar com você, na sua casa, de uma nova forma, sendo o centro da sua casa. Se você deixar ele fazer isso, sua casa será abençoada como a casa de Obed-Edom. Amém? Ergam as mãos todos comigo agora. Que nessa semana o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor guarde você e os seus pequenos do vírus da Covid-19 e todos os seus tipos de mutações, e de todo e qualquer tipo de infecção, e de toda doença, de todo perigo, de todo acidente, de toda tragédia, e de todo o poder do maligno, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre suas famílias. Seja favorável a você. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor está te alcançando agora, amém? E por toda essa semana, bondade e misericórdia vão te alcançar e você vai desfrutar da bondade dele nessa semana. Que o Senhor levante o seu semblante sobre todos vocês e dê a você e aos seus amados Shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amo vocês.